Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é uma das mais impactantes e, para ser sincero, um pouco assustadoras do nosso tempo, popularizada pela acadêmica Shoshana Zuboff, o capitalismo de vigilância. A gente vai desvendar juntos como a nossa experiência do dia a dia, sem que a gente percebesse, se transformou na mercadoria mais valiosa do século XXI. Para a gente começar, tem uma pergunta que está no centro de toda essa discussão. Nesse ecossistema digital que a gente vive todo dia, qual é o nosso verdadeiro papel? A resposta, como a gente vai ver, pode ser bem surpreendente. Certo? Vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar que somos usuários de um serviço de graça ou clientes de uma plataforma, mas a lógica do capitalismo de vigilância vira essa relação de cabeça para baixo. Nessa nova economia, nós não somos o cliente. Nossas vidas, nossos comportamentos, nós somos a matéria-prima gratuita que alimenta a verdadeira indústria. Então, como é que o comportamento humano vira matéria-prima? Bom, tudo começa com um conceito-chave que a Zuboff chama de excedente comportamental. Funciona mais ou menos assim. Quando alguém usa um aplicativo de mapas, tipo o do Google, a pessoa dá a localização para receber uma rota. Isso é o básico, o necessário para o serviço funcional. Mas e os dados sobre quanto tempo o carro ficou parado em cada sinal? As rotas que a pessoa pensou em pegar, mas não pegou? A velocidade exata? Isso é o excedente. É como se fosse a fumaça digital que a gente deixa para trás e que é capturada nos mínimos detalhes. E o negócio aqui só acontece numa escala que a gente nem consegue imaginar. Cada clique, cada busca, o tempo que os olhos ficam parados numa foto no feed da Meta, os lugares que a gente frequenta, o tom da nossa voz numa mensagem, tudo isso cria um oceano de rastros digitais. Sozinhos eles não parecem nada, mas juntos eles se tornam o recurso natural mais valioso do planeta. E é aqui que a coisa fica séria. Esse excedente não é lixo digital, não é jogado fora. Muito pelo contrário. Ele é coletado com o maior cuidado, guardado e levado para um tipo novo e invisível de fábrica. Então, bem-vindos a essa fábrica. É aqui que a matéria-prima do comportamento humano é processada por sistemas supercomplexos e transformada em algo totalmente novo e absurdamente lucrativo: os produtos de predição. Esse processo todo pode ser visto quase como uma linha de montagem, sabe? E esse esquema mostra o caminho completo. Começa com a coleta em massa do tal excedente comportamental. Depois vai para o processamento desses dados com inteligência artificial. Aí entra em cena um instrumentalismo, que é basicamente a aplicação de poder. E por fim, a etapa final, a modificação do comportamento. Vamos passar por cada uma dessas fases. Na segunda etapa, a do processamento, algoritmos de machine learning mergulham em trilhões de pedacinhos de dados, procurando padrões que o olho humano jamais conseguiria ver. O objetivo aqui não é só registrar o que já foi feito, mas criar modelos que conseguem prever o que as pessoas vão fazer em seguida. E o que sai no final dessa fábrica? Os tais produtos de predição. São previsões com uma precisão assustadora sobre o comportamento futuro de uma pessoa ou de grupos inteiros. E quem compra isso? Anunciantes, seguradoras, bancos, basicamente qualquer um que queira saber o que as pessoas vão fazer, muitas vezes antes delas mesmas saberem. Só que é aqui que a história toma um rumo, digamos, bem mais sombrio. O objetivo final desse sistema não é só prever o futuro. O poder de verdade e o lucro de verdade está em garantir que esse futuro que foi previsto realmente aconteça. É muito importante entender isso aqui. A vigilância, a espionagem, é só uma ferramenta. O meio para chegar a um fim. É a parte da coleta de matéria-prima. O objetivo real é muito, mas muito mais ambicioso. Zuboff dá um nome para essa nova forma de poder: instrumentalismo. É um poder que não age pela força, nem pela lei, como os poderes que a gente conhece. Ele age pela própria arquitetura da tecnologia que nos cerca, nos guiando, nos empurrando e direcionando nossos comportamentos de um jeito sutil e, na maioria das vezes, invisível. Então, o ponto nevrálgico é este. O objetivo final é garantir resultados. Garantir o clique no anúncio, a compra do produto, a visita ao lugar sugerido. Resumindo, transformar a probabilidade de uma previsão em uma certeza comercial. Agora, o fascinante aqui são as ferramentas usadas para isso. Não se trata de ordens diretas, são os nudges, sabe, pequenos empurrõezinhos, como aquela notificação que chega bem no momento de tédio, o jeito como uma página é desenhada para levar o olho direto para o botão de comprar, ou um elogio personalizado para manter a gente engajado no aplicativo. E tudo isso nos leva para a última fase, e talvez a mais engenhosa do processo, a modificação. Ela cria um ciclo que se alimenta sozinho, uma espiral que fica mais forte a cada volta. Este esquema aqui ilustra o ciclo perfeitamente. Repara só como funciona.
Quando o comportamento de alguém é sutilmente modificado por um desses empurrões, essa nova ação gera, por sua vez, novos dados. Esse novo excedente comportamental é então coletado para deixar os produtos de predição ainda melhores, tornando o próximo empurrão ainda mais preciso e eficaz. A consequência disso tudo no longo prazo é uma erosão lenta, sutil, mas constante da autonomia e do nosso livre-arbítrio. Decisões que a gente acha que são totalmente nossas podem, na verdade, ter sido cuidadosamente desenhadas por um sistema invisível, projetado para garantir um resultado específico. A própria Zuboff resume isso de um jeito muito forte. O objetivo final dessa lógica econômica não é nos servir, mas sim nos automatizar, tornando o comportamento humano tão previsível e controlável quanto as engrenagens de uma máquina. Portanto, o que está sendo vendido no fim das contas nesses novos mercados não é só publicidade ou dados, é a certeza comportamental. É a eliminação do risco, do imprevisível da vida humana, para transformar essa nova previsibilidade em lucro garantido. E no fim, tudo isso nos deixa com a pergunta que, sinceramente, define a nossa era. Uma questão que vai muito além da tecnologia e toca na essência do que significa ser humano. Se o comportamento das pessoas pode ser previsto em massa e moldado em escala, o que sobra da liberdade individual?